e vamos que vamos, tá? A partir de agora, então, nós estamos gravando e vamos entrar no nosso conteúdo da aula 1. Se não der para esgotar tudo hoje, não tem problema. Nós vamos até às 10h10, é isso? Nós temos 1 hora ainda de conversa. A chamada eu vou fazer ao final da aula, tá? Hoje. Na próxima aula eu vou fazer no começo. Vamos lá. Estamos juntos? Estão me vendo, ouvindo bem? Acho que agora estabilizou, né? Então tá. Ó, então, começando o nosso estudo de sociologia aplicada ao direito, nós conversaremos hoje sobre a gênese do direito. É dizer, de onde que vem essa ideia de haver o direito? De onde vem essa ideia da necessidade do direito? E aqui o direito com D maiúsculo, né? O direito enquanto ciência, enquanto algo minimamente ordenado. Bom, eu gosto sempre de começar, quando eu lecionava linguagem jurídica, fazia isso também. O direito, a palavra direito, ela possui diversos significados. Nós sabemos que a língua portuguesa por si só já é desafiadora, né? Talvez uma das gramáticas mais difíceis. E quando nós pensamos a palavra direito, ela pode aí ter vários significados. Eu separei basicamente 2 para nós trabalharmos. Primeiro, uma ideia de direito objetivo e uma ideia de direito subjetivo. Seguindo a ordem do nosso material, conversemos primeiro, e você vai perceber que é muito fácil, tá? Sobre o direito objetivo. Turma, uma dica. Eu vou sempre que puder me dar a liberdade de dar dicas para vocês que eu acho que sejam importantes. Se você achar que é irrelevante, você joga no lixo depois. Ó, sempre que nós estudamos, sempre que a gente está nesse estudo jurídico, esse método de estudo, você com alguma frequência vai ouvir: ah, isso é objetivo, aquilo é subjetivo. Então já vou explicar agora para você não se complicar depois. Sempre que nós falamos, por exemplo, direito objetivo ou algo objetivo, eu estou falando daquilo que está no mundo dos fatos. Porque veja, o direito ele trabalha assim, ó, o mundo dos fatos acontecendo aqui o tempo todo, que é aquilo que nós chamamos de realidade, não é? Ontológica, eu ponho aqui no nosso chat, ontológico. O que é ontológico tem a ver com o mundo concreto, o mundo dos fatos. Tá? A ontologia. E você vai ouvir falar também do subjetivo. Quando eu falo do subjetivo, eu estou me referindo ao indivíduo, ao sujeito. Tá? Subjetivo, sujeito. Ficou sujeito, desculpa. Vou arrumar aí. É sujeito. Ao sujeito. Então, esse é um pequeno parênteses. Vou fechar o parênteses agora. Volta para o nosso material. Então, ó, o direito objetivo ele é o conjunto de normas que rege a sociedade. Tá no material, fica tranquilo. Conjunto de normas que rege a sociedade. No nosso tipo de direito, são escritas essas normas. Escritas. Significa dizer que estão nos códigos, nos decretos, na própria Constituição. Como o nosso direito é um direito de base românica, me avisa lá que voltar, por favor. Volta, me fala, por favor.
Eita, nós, hein? Eu vou ver com o meu. Na hora que voltar, você me avisa. Eu vou ver com o meu provedor de internet lá se ele consegue aumentar o giga desse troço aqui. Eu acho que eu já tinha comprado a máxima capacidade que ele tinha. Voltou? Voltou, tamo juntos. Engraçado que a hora que a gente está empolgando que a coisa trava. Mas vamos lá. Eu dizia para vocês, então, que o direito objetivo é aquilo que está escrito. Por quê? Escrito onde? Nos códigos, leis, decretos, constituição, resoluções e assim por diante. Porque o nosso direito, ele tem origem romano-germânica. Quer dizer o quê? Ele é um direito tipicamente escrito. Tem algumas considerações com relação a costumes, mas é muito pouco. O grosso do direito brasileiro ele tem que estar escrito. Diferente do direito inglês, por exemplo, que é um direito tipicamente costumeiro que a gente fala. Ah, professor, quer dizer que na Inglaterra não tem nenhuma lei escrita? Óbvio que sim. Mas a predominância na Inglaterra, nos Estados Unidos, é de uma utilização dos precedentes, da jurisprudência. Tá? Eu não sei se alguém já tinha dito isso para vocês, ou se eu estiver me repetindo, peço desculpa. Mas então, como o nosso direito ele é predominantemente escrito, quando nós falamos direito objetivo, tua mente tem que remeter aos diplomas legais, aos códigos, às leis e por assim vai. Não é à toa, né? Ó, o vademécum, né? Olha isso aqui, né? A quantidade de códigos e leis que tem aqui dentro. Aqui está o grosso do direito brasileiro. E é grosso mesmo, né? Um tarugo enorme, tá? Então, turma, quando eu falo direito objetivo ou direito positivo, é esse conjunto sistematizado de normas que organizam a sociedade. Por que eu digo sistematizado? Eu e a doutrina, né? Nós dizemos. Porque existe uma ordem lógica, uma verdadeira pirâmide normativa. Pirâmide. No topo da pirâmide eu tenho a Constituição. É o documento mais importante do país. Por isso que nos noticiários, nos discursos, você vê o orador falando tem que respeitar a Constituição, não pode jogar a Constituição no lixo, porque a Constituição é o documento mais importante, ela que organiza o Estado e toda a vida em sociedade, claro, com a ajuda dos demais textos legais. Então, turma, o direito objetivo, ele é também abstrato. Isso não está no material, coloca aí. Ele é abstrato. Abstrato. O que quer dizer? O que o professor quer dizer quando ele diz que o direito objetivo, aquele conjunto de normas sistematicamente organizado, é abstrato? Eu quero dizer o seguinte: ele prevê as situações em tese. Em tese. Como que eu posso exemplificar isso? Vou usar o direito penal. Lá no artigo 121 do Código Penal, está escrito assim: matar alguém. Eu nunca lembro a pena certinho. Matar alguém. Pena. Acho que é 6 a 12, né? Deixa eu ver. Matar alguém.
Matar alguém. 6 a 20, desculpa. Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Essa é uma previsão abstrata. Está lá. Colocada na lei. Que já dá um aviso. Se você matar alguém, você pode pegar uma cana de 6 a 20 anos. Significa que todos nós aqui nessa sala vamos pegar essa pena? Óbvio que não. E eu tenho certeza que não. Né? Agora, se uma pessoa mata outra, essa norma que era abstrata, que está ali como uma nuvenzinha, ela incide no mundo concreto. Então, quando uma pessoa vai e mata a outra, aconteceu que a norma que é abstrata encaixou com um fato concreto que aconteceu aqui no mundo real. Isso nós chamamos de subsunção. Encaixou. Então, aquilo que antes era abstrato tornou-se concreto. Mas se ninguém, nunca na sociedade brasileira, exemplo só, né? Se ninguém nunca matar alguém, essa norma ela vai ficar voando ali. E não vai ter incidência no mundo concreto. Entendeu? Outro exemplo, do direito tributário agora. IPTU. Não é? Nós temos, ou melhor, algumas pessoas têm que pagar IPTU. IPTU, para quem não se lembra, é Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele incide sobre a propriedade imóvel urbana. Ah, professor, mas eu não tenho uma propriedade imóvel urbana no meu nome. Legal, então você não paga IPTU. Tá vendo? Ah, mas agora eu me formei na faculdade, já estou advogando, estou ganhando dinheiro, eu vou comprar minha casa própria. Só minha. Vou sair da casa dos meus pais. Hora que você comprou a propriedade imóvel e pôs no teu nome, aquele IPTU que estava voando lá, ele entra na tua vida, ele encaixa. Então, é por isso que eu digo que o direito objetivo ele é abstrato, num primeiro momento. Porque se não houver a correspondência do fato, ele vai ficar permanentemente abstrato, regulando uma forma de ser. Tá? Poderia ficar dando exemplo aqui o resto da tarde, mas não é esse o objetivo. Então, o direito objetivo, ele traça as normas de conduta, ele traça as balizas da vida em sociedade. Matar alguém que você lê contrário senso, né? Na verdade, o Código Penal está dizendo não matar, né? Você não deve matar. É uma baliza de conduta. O Código Penal espera que você viva a sua vida inteira sem matar alguém. Não só o código, né? A própria sociedade. Mas, então você tem lá aqueles limites. Quando você extrapola o limite e, por exemplo, mata alguém, o Estado vem e corrige a sua conduta, te aplicando uma pena que pode ir de 6 a 20, se o homicídio for simples, né? E se o homicídio for qualificado, tem lá os seus aumentos e tudo mais. Tá bom? Tudo ok com essa informação? Podemos adiantar? Então vamos. Ainda para arrematar o direito objetivo, isso está aí o último parágrafo no material. O direito objetivo, desculpa, que nós também chamamos de direito positivo. Por que positivo? Porque ele é colocado, ele é imposto pelo Estado. Esse direito positivo, objetivo, ele existe fora do indivíduo. E ele existe contra a vontade do indivíduo, muitas vezes. Ou alguém aqui vai pagar o IPTU dando pulinhos de alegria. Ou alguém paga imposto de renda feliz da vida. Ai, que delícia, eu vou pagar hoje o imposto de renda. Quanto que vai ser? Ah, vai ser 10 conto. Nossa, que bom, que gostoso. Óbvio que não. Só que o Estado não se interessa se você gosta ou não. Ele impõe isso. Tá ok? Joia.
Dito isso sobre o direito objetivo, falemos agora sobre o direito subjetivo. Subjetivo. Pessoal, veja, e daí eu tenho que ir fazendo relação dos dois, tá? Quando o direito objetivo ele impõe deveres, o outro lado da moeda natural são direitos. Então veja, eu falei só do aspecto mal, né, do direito objetivo, mas o direito objetivo também te confere vários direitos. Vou usar como exemplo direitos sociais. Você tem direito à saúde, educação, moradia, alimentação. Desculpa. Direitos individuais, ou da personalidade, que a gente chama. Eu tenho direito à imagem. Está avisando aqui sobre a vacinação da Covid. Tá? De som, peço desculpa. Então, eu tenho direitos sociais, tenho direito à vida, à honra, à liberdade, à propriedade. Tudo isso também está no direito objetivo, tranquilo? Está lá no Código Civil, por exemplo. Ótimo. Quando eu falo de direito subjetivo, eu estou tratando da possibilidade do sujeito fazer uso desses direitos, defender esses direitos. Tá? Então você tem direito à propriedade. Quando alguém viola a sua propriedade, você tem direito de defendê-la. Geralmente, a defesa é feita por intermédio de ações judiciais, tá bom, turma? Não é que você vai passar a mão num pedaço de pau e descer no lombo de alguém. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é que essa defesa do direito ela é feita pelo Poder Judiciário. Não é à toa que ele existe, tá? Só que, veja, é uma faculdade do sujeito. É uma opção do indivíduo defender esse direito ou não. Então, suponha, sempre com exemplos e hipóteses, suponha que alguém viola a tua propriedade. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei na terça-noite. Você tem lá um sítio, por exemplo, um pedaço de terra, e alguém vem e entra no sítio contra a permissão, separa um cantinho do sítio lá e constrói uma casa no teu sítio. Aí você olha aquilo e fala, nossa, mas tá errado isso. Eu tenho direito de propriedade, isso aqui é meu. A princípio não pode simplesmente entrar. O proprietário, indignado com essa situação, procura um advogado e entra com uma ação de reintegração de posse. Tranquilo? É possível fazer? Óbvio. Ou então esse proprietário olha e fala, quer saber, esse sítio já é grande para mim o suficiente, deixa ele ficar com esse pedacinho aí, eu vou falar para ele cercar e a partir de agora é dele. Claro que tem as divisões de módulos e tal, mas não interessa, é só o exemplo. Veja, ou o sujeito defende pelos meios próprios, ou ele se conforma com a situação e deixa o barco tocar. Isso é essa faculdade de agir que está aí no material, chamada de facultas agendi, trazendo do latim. Não necessariamente o titular do direito é obrigado a defendê-lo. Ele pode conformar-se com uma situação e deixar do jeito que está. Tá bom? Então, é uma situação que confere, a princípio, uma vantagem. Qual vantagem? De, nesse caso, ter razão. Ó, eu olho na lei, eu tenho direito de propriedade. Eu olho na Constituição, todos devem respeitar a propriedade alheia. Eu estou numa posição vantajosa, porque eu vou levar esse caso até o Poder Judiciário e certamente eu vou ter ganho de causa nesse exemplo. Tá? Então, o direito subjetivo é esse atributo que cada um de nós em sociedade possui.
Qual o atributo, professor? De ter esses direitos e, num segundo momento, de exercitá-los. Tá? Então, essa é uma distinção importante que eu acho que nós façamos nesse início de caminhada, para que nós entendamos, e não só para a sociologia, mas para todos os cursos e tudo que você for estudar o resto da sua vida. Tá? Eu te dei uma dica aqui que vale ouro. Tá? Eu estou falando isso também para me gabar, não. É porque eu acho importante da nossa caminhada. Tá? Não tô querendo valorizar, não, a ideia. Pois não, Heloísa. Não entendi muito bem no que consiste o direito subjetivo. Vamos de novo. Ó, vou do comecinho de forma um pouco mais resumida. Primeiro eu tenho lá o objetivo, o direito objetivo. Aquele rol de normas, leis, códigos sistematicamente organizados. Ótimo. Nesse rol, que está aqui no Vademecum, por exemplo, né? Que está lá no site do planalto.gov, você acessa qualquer lei, você encontra uma quantidade de direitos e de deveres, tá? Que são geralmente dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, eu tenho direito de propriedade, as pessoas têm o dever de respeitar a minha propriedade, certo? Então, lá está positivado, está escrito, está colocado lá. E esses direitos, óbvio, têm por alvo, por objetivo, as pessoas humanas. Né? Por que pessoa humana? Porque tem pessoa jurídica. Né? Tem por alvo a pessoa humana. A partir daí, turma, cada direito desse que é conferido ao sujeito lhe permite uma situação de vantagem, no sentido de exigir o cumprimento desses direitos. Portanto, quando a Constituição diz que eu tenho direito à saúde a ser fornecida pelo SUS de forma gratuita, igualitária e com qualidade, e eu vou lá no SUS e peço remédio, e o SUS fala, esse remédio eu não dou, eu não tenho. Isso está violando o meu direito à saúde, concorda? Então eu tenho um instrumento jurídico, por intermédio de uma ação judicial, para exigir o cumprimento desse direito. Significa que a pessoa é obrigada a fazer isso, Heloísa e turma? Não. Eu posso simplesmente me conformar e falar, bom, se o Estado não dá, eu vou para casa e vou morrer. Claro que ninguém faz isso. Né? Será que melhorou a explicação agora? Se não, você me fala e nós vamos de novo de outra forma, tá? Não tem problema nenhum. Tá, então se deu certo, eu fico feliz. O que eu gostaria é que vocês não fossem para casa com dúvida. Já, a maioria já está em casa, mas que não saíssem da aula com dúvida. Tá bom? Podemos dar sequência? Vamos lá. Dito isso, feita essa pequena diferenciação entre direito objetivo e subjetivo, eu tenho para falar com vocês uma observação, um parênteses sobre a constitucionalização do direito. E por que eu estou falando isso agora e não vou deixar para falar mais tarde? Porque, para que nós entendamos essa gênese do direito, é de nós termos essas referências constitucionais. Porque ela também é um caminhar histórico. Né? Então, veja. Eu falei para vocês que o direito constitucional, ou melhor, que o ordenamento jurídico, ele é organizado. Travou? Será que voltou?
Tô falando muito alto? Tá, eu volto, eu volto. Foi bom que travou, porque eu vou explicar de uma outra maneira. Ó, quando nós falamos de direito objetivo, nós falamos assim, olha, é um todo organizado, sistematizado de normas, não é? Que estão contidas em códigos, leis, regulamentos, decretos. É só você ver agora, essa época de Covid, né, a importância do decreto, por exemplo. Não é? Os estados têm publicado decretos de restrição de circulação de pessoas e tudo mais. Isso é um documento normativo, né? Então, ó, eu vou mostrar um quadrinho aqui, peço desculpa pelo improviso, mas presta bem atenção nessa imagem. Por favor, tá? A memória visual é a mais poderosa que nós temos. Olha isso aqui, ó. Ó que bonitinho que eu fiz, com carinho para vocês. Isso aqui é o direito no Brasil, em termos de sistema. Aqui no topo, tá vendo, né? Tá enxergando aí. Aqui no topo eu tenho a Constituição Federal. Significa dizer que é o documento normativo mais importante do país. Muita gente lá em Brasília esquece disso, mas nós não podemos esquecer. A Constituição Federal é o documento mais importante do ordenamento. O que está aqui é a essência do que nós somos enquanto um Estado. Legal? Legal. Professor, embaixo, o que tem embaixo da Constituição? Eu tenho leis, eu tenho decretos, eu tenho resoluções, portarias e assim por diante. Mas tudo que é feito embaixo tem que obedecer o que está na Constituição. Então, a Constituição, posso abaixar agora? A Constituição tem como preceito a proteção da vida humana. Portanto, não pode uma lei estabelecer pena de morte. Tá claro? Porque essa lei violaria o conteúdo da Constituição. Então, o Código Penal está aqui embaixo. Embaixo, ele tem que respeitar a Constituição. Tá? Esse é um exemplo bem claro para você entender. Mas para nós chegarmos até esse estágio de entendimento, para nós chegarmos até onde estamos no avanço do entendimento da Constituição, nós passamos por algumas fases. Então vamos a elas. Está lá na página 2, não é? Primeiro, um conceito, não é? Genérico. Porque eu falo Constituição, eu acredito que você imagine automaticamente o verbo constituir, né? O que é constituir, professor? O que é essa Constituição, afinal de contas? A Constituição, turma, é o texto normativo que organiza o Estado, que dá forma ao Estado. Nós podemos dizer, sem medo de sermos felizes, que a Constituição faz nascer um Estado. Ah, professor, você está de brincadeira. A Constituição, o Brasil, ele tem constituições diferentes desde 1824. E é sempre o mesmo Brasil? Não, não é sempre o mesmo Brasil. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição do Império, 1824. Então, o Brasil funcionava como uma monarquia. Em 1891, Marechal Deodoro e tudo aqui, vocês sabem, veio a primeira Constituição republicana. Veja, já não é o mesmo Brasil. O Brasil monárquico morreu. Nasceu ali um Brasil republicano. Aí vai avançando. O Brasil tem momentos de oscilação em relação à democracia e regimes autoritários, né, da nossa história, isso é inegável. O Brasil de 1969, ou 1967, se você preferir, porque tem os doutrinadores que dizem que o ato institucional 5
o famoso, não é, e odiado ato institucional número 5, ele foi uma nova Constituição. Alguns doutrinadores dizem que não. Então, veja, vou usar 1967, que é consenso. O Brasil de 1967, ele durou só até 1988. Porque a partir de 88 veio uma nova Constituição, que é a que nós temos até hoje, que é o momento de redemocratização, né, que se chama. Então, o Brasil de 67, ele acabou quando, a dia 5 de outubro de 88, foi promulgada uma nova Constituição. Então, veja, sempre quando eu digo para vocês, olha, a Constituição, você tem essa ideia de que ela faz nascer um novo Estado, uma nova organização estatal. Claro que o brasileiro continua sendo brasileiro, né? Minha avó, que era nascida em 1921, em 1988 ela continuava sendo a Dona Maria José, brasileira e tudo mais. Mas eu digo, o arranjo institucional muda, tá? Então é isso que significa constituir. Essa ideia de constitucionalismo, ela vem desde lá da antiguidade, mas bem antigo mesmo, tá? Quando nós tínhamos, por exemplo, no povo hebreu, né, o povo lá da região do Jesus Cristo, eles já tinham uma ideia de constitucionalismo, mesmo sem eles saberem. Claro que alguém não falava, olha, isso é constitucionalismo, óbvio que não. Mas quando nós tínhamos lá a Torá, os textos, né, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e companhia, que compõem hoje aquilo que na Bíblia é chamado de Antigo Testamento, isso já era uma constituição para a época. Porque ali determinava os deveres do rei, os deveres dos súditos, os códigos de conduta. Não é? Se você ler lá o Eclesiastes, tem vários códigos de conduta dos filhos com relação aos pais. E também contém algumas sanções contra pessoas que afrontam aquele código. Tá? Então, muitos doutrinadores nem falam disso. Tá? Talvez num livro de constitucional que você vai ler hoje, você não vai encontrar essa informação. Tá? Mas eu fiz questão de procurar e trazer para vocês. Isso passou também pela antiguidade grega, né? Pela antiguidade romana, tá? E esse movimento de constitucionalismo antigo, ele vem até a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Olha quanto tempo demorou o constitucionalismo antigo, né? Milênios. Quando nós chegamos no século XVIII, nós sabemos que o regime era absolutista, né? Todos os desmandos da família real, notadamente na França, que é um dos expoentes, né, do absolutismo. Nós tivemos lá o Rei Sol, por exemplo, o Estado sou eu, que atuava ilimitadamente, ele atuava conforme a sua convicção, conforme o seu humor do dia. Tá? A sociedade não aguentou mais. Claro que tem o movimento burguês, né? Que é a gênese do capitalismo daí, mas a sociedade não aguentava mais viver assim. O rei fazia o que quisesse e não era responsabilizado por nada. Né? Alguns historiadores falam de um episódio no qual a carruagem real, ou uma das carruagens reais de um dos reis Luís, eu não lembro qual, se era o 14, Luís XV, enfim, não lembro, atropelou e matou uma criança. Imagina uma carruagem puxada por 4 cavalos passando sobre uma criança. E o não conseguiu segurar a indignação e reclamou. E o rei mandou esquartejar o pai também. Quem aguenta viver numa sociedade dessa? Aí, revolucionários, americanos quanto franceses, né, nos Unidos, as figuras dos pais fundadores, né, o George Washington, grande expoente, eles começaram a pensar o seguinte, assim, não dá.
Vamos limitar o poder do rei. E como nós vamos limitar o poder do rei? Por aquilo que ficou chamado depois de Constituição. A Constituição, turma, limita o poder soberano. Antigamente, os reis. Hoje, o próprio Estado. Já ouviram falar do Leviatã, né? Do Thomas Hobbes. O Estado é esse monstrão, né? Se você deixar ele solto, ele vai abusar do poder. Então, a Constituição está ali para limitar a atuação do poder. Essa é a ideia que está na Revolução Francesa e na Revolução Norte-Americana. Além de limitar os poderes do rei, garantir direitos aos indivíduos. Essa ideia de garantias de direitos é um pouco mais antiga, mas ela ganha força nessa época. Ela é um pouco mais antiga quando eu falo da Inglaterra, 1215. 1215. Tá? Legal, vamos chegar lá, Camila. Boa pergunta. Em 1215, na Inglaterra, foi redigido aquele documento chamado... Agora eu não lembro onde que é o H, eu acho que é no final. Magna Carta... Não, é no começo. Magna Carta Libertatum. Já ouviram falar da história do João Sem Terra, o rei inglês? O João Sem Terra, ele sucedeu seu irmão, Ricardo Coração de Leão. O Ricardo estava voltando das cruzadas, tomou uma flechada, morreu. O irmão dele, o João Sem Terra, assumiu. E o João Sem Terra era danadinho. Ele começou a aumentar os impostos dos barões ingleses e começou a tomar dinheiro e começou a punir quem era contra. Até que isso está no filme do Robin Hood, que é com o Russell Crowe, um dos últimos filmes da história do Robin Hood. Os barões se uniram e falaram para o rei, aqui acabou. Você não vai pegar mais um centavo e você não vai mais punir a gente sem uma razão razoável, sem algo minimamente plausível. E daí o João Sem Terra falou, não, peraí, vamos fazer um acordo. Vamos pôr isso no papel e vocês não me derrubam. Então, você vê que o caminhar dos direitos não é por graciosidade, não é porque alguém acordou, um rei acordou e falou, hoje eu vou conceder direitos para os meus súditos. Não. O João Sem Terra só fez isso para a casa dele não cair. Tá? Então, você vê que essa aspiração por direitos e por limitação dos poderes, ela vem desde sempre, praticamente. Beleza. Depois do constitucionalismo moderno, nós chegamos no constitucionalismo contemporâneo, que é esse a partir da Segunda Guerra Mundial. Bom, todos nós sabemos os horrores que aconteceram na Segunda Guerra, e a partir do final dela, despertou-se uma preocupação em como garantir mais o respeito da humana. Haja visto o que aconteceu nas câmaras de gás, não é, do regime nazista. A partir de então, turma, a pessoa humana, a dignidade do ser humano, passou a ser o ponto central de discussão jurídica. O direito existe para o ser humano e não o contrário. Né? Então, os valores da dignidade passaram a ser o centro do ordenamento. E agora, mais recentemente, nós podemos falar 30 anos, pouco mais, sobre o neoconstitucionalismo, que é o momento que nós vivemos hoje. Que é decorrência, claro, né? Sempre são passos de uma mesma caminhada. O neoconstitucionalismo é um fenômeno que deriva do constitucionalismo contemporâneo, onde nós temos o quê? Uma ressignificação da Constituição. O que eu quero que vocês entendam? Até o neoconstitucionalismo, mesmo no constitucionalismo contemporâneo, a Constituição era um documento que ficava ali no cantinho da prateleira. Era uma mera carta de intenções.
meras promessas vazias. Com o neoconstitucionalismo, os teóricos disseram não. A Constituição é norma. A Constituição tem que ter efetividade. Ela tem que atuar no dia a dia da sociedade. Certo? E a partir de então, a Constituição ganha o ponto central dentro dos ordenamentos. Então, eu tenho a Constituição no centro, e no centro da Constituição, a dignidade humana. E a partir de agora, turma, todas as disciplinas jurídicas, penal, civil, tributário, administrativo, empresarial, comercial, ambiental, eleitoral, enfim, todas as disciplinas jurídicas têm que ser lidas a partir da Constituição. Porque antes era o contrário. O Código Civil e o Penal dominavam o ordenamento. Ora, são aqueles que estão mais próximos do dia a dia da pessoa. Eu diria que até o civil mais. Porque a pessoa, ela incide mais no Código Civil do que no Código Penal. Né? Graças a Deus. Você compra e vende, você casa, você divorcia, você tem filho, você recebe herança. Isso acontece com quase que a totalidade da sociedade. Agora, matar alguém, graças a Deus, é exceção. Mas esses dois códigos dominavam o cenário jurídico. Quando veio o fenômeno do neoconstitucionalismo, olha o quadrinho de novo. A Constituição que estava nem aqui, ela estava de lado. Ela vai lá para cima. E o que está aqui é norma. Ou seja, tem força para impor condutas. Certo? Então, isso é o neoconstitucionalismo. Eu vou responder agora a Camila. A Constituição é como as leis, que morrem e nascem, sempre se alterando ou não? Sim. Boa pergunta. As constituições efetivamente morrem quando elas são substituídas por outras. Esse é um fenômeno, Camila e turma, um tanto quanto comum no Brasil. Né? Deixa eu ver se eu lembro os anos certinho. 1824, 1891, 1932, acho, 1947, 1967, para alguns 1969 e 1988. Então nós já tivemos, no mínimo, 6 constituições nesse país chamado Brasil. Então elas nascem e morrem. A primeira, a Constituição do Império, né, deu nascimento ao Brasil, e as demais foram fazendo aí as adequações que cabiam à época. E além disso, Camila e turma, presta atenção nisso. O próprio texto da Constituição pode ser mudado, sem que ela necessariamente deixe de existir. É só se ligar agora lá no Globo News, eles vão estar falando da PEC do auxílio emergencial, não é verdade? O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Então, uma Constituição pode ser alterada por emenda. Tá? Eu, claro que não vou ficar falando de procedimento, porque isso não interessa agora. Eu também não vou usurpar a matéria do professor de constitucional. Mas ela muda, ela muda. Agora, você pode dizer assim, professor, mas lá nos Estados Unidos, sempre é uma referência, né, em termos de sistema, lá nos Estados Unidos eles têm a mesma Constituição desde a Revolução, né, 1787, né? Não, não lembro agora a data certinha, mas lá, 1767, na Virgínia, eles têm a mesma Constituição e, salvo engano, não chegou a 25 emendas ainda. Em mais de 200 anos de existência. Ora, eu posso sentir que são casos culturais diversos, né? Nós temos outra forma de enxergar o mundo, da maneira como fomos colonizados e como a nossa cultura se desenvolveu. Lá eles têm uma outra forma de enxergar o mundo. Que é que gera, talvez, uma estabilidade maior da Constituição.
Mas dizer que uma coisa é melhor que a outra, eu acho que seria um erro. Acho que não é nesse campo que nós devemos colocar a questão. Se um é melhor que o outro, porque vem daí aquele maldito complexo de vira-lata, né, que muita gente ainda tem nesse país. Não. É o jeito de ser que é diferente, né? E, além disso, nós temos sempre que lembrar que o Brasil produz excelentes juristas, excelentes, que são referência para o mundo, tá? Então, não é porque a nossa produção legislativa ela é mais viva, ela é mais pujante, né? Todo dia tem lei no Diário Oficial, todo santo dia. Mas isso não quer dizer que seja pior ou melhor, não é nada disso, tá? Tranquilos até aqui? A nossa aula vai até às 10h20, é isso? 10h10? É? Professor, Então a tá, então vamos aula embora. do outro professor começa às 10h10. E eu acho que a gente tem um intervalo às A 10h. próxima aula começa às 10h10. Tá. Então nós vamos até às 10 vocês terem um tempo de tomar um café, pelo menos, né? Ó, então nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula nós vamos continuar do tópico como nasce o direito. Fiquem tranquilos se nós não conseguimos encerrar hoje, mas é que eu achava importante a gente ter essas conversas preliminares. E a partir da semana que vem a gente já entra no primeiro minuto com aula e vamos que vamos, tá? Eu espero, antes de começar a chamada, que tenha sido de algum proveito esse encontro, tá? Quero dizer que para mim é sempre muito satisfatório, não é? Trabalhar com turmas de primeiro ano. Eu gosto bastante, porque é um momento que a gente vai conhecendo juntos aí os meandros do direito. Tá? Obrigado pela presença, pela participação, pela paciência, tá? De vez em quando dá uma travadinha mesmo, vou ver se a gente consegue melhorar isso. Mas eu até achei que foi pouco, né? Na terça-noite travou muito mais, acho que estava tempestade, né? Então vamos lá, eu tenho 4 minutos para fazer a chamada. Como é que eu faço a chamada? Não responde em voz alta, não. Às vezes é por causa da chuva, né, cara? Vamos ver. Você não responde pessoalmente, verbalmente. Você escreve aqui no chat o presente conforme eu for te chamando. Tem um aluno que está logado com desconhecido. Aluno ou aluna, não sei. Eu vou pedir para escrever o nome, tá? Mas os demais já estão identificados, podem falar. Podem escrever presente. Vamos lá. Bianca. Ah, beleza. Obrigado, Júlia. Bianca tá aí? Camila Cristina? Camila Navarro? Clara Luiza? Edson? Aqui. Tá. Edson? Beleza. Heloísa? Felipe? Gabriele Ramos? Giovanni Neto? Júlia? João? Presente. Joyce? Camila? Laetz? Laís? Leonardo? Luiz Gustavo Toneto? Luiz Gustavo Tempesta? Maria Eduarda da Silva? Maria Vitória Bajo? Natália Carvalho? Natália Barbosa? Pablo de Paula? Stephanie Ferreira? Tawane? Thaisa? Vinícius Damasceno? Rafaela Belloni? Acho que é isso, turma. Não, mas eu vi aqui, Carlos, já pus a presença. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Assim que colocar o vídeo, eu os avisarei no WhatsApp. Prazer enorme conhecê-los. Até o próximo encontro. Obrigado.
Eu que agradeço. Fiquem à vontade, então, se quiserem sair da sala, tá? Eu já encerrei a gravação também. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela presença. Vamos juntos.